Vai ler para os pequenos? Então escolha os livros para crianças que contenham lições valiosas. Não esqueça que a literatura é um instrumento de educação, imaginação e referências de situações que eles podem reproduzir na vida real. Por isso, é tão importante selecionar as obras que os seus pequenos vão ler. De modo geral, os livros são uma influência direta do que as crianças pensam, falam e reproduzem nos ambientes em que vivem. A saber, a leitura é um exercício da escrita e da língua culta, já que repetimos as palavras e expressões permitindo a memorização. Dessa forma, separamos 15 livros que ensinam verdadeiras lições de vida para o mundo conturbado que vivemos atualmente. Cada história, personagem e mensagem principal são direcionados para as crianças, mas os adultos também aprendem. Um livro para a gente morar. Esse livro ensina a importância das palavras, visto que delas podem nascer uma poesia incrível. Além disso, a obra utiliza o sentimento para explorar diversos mundos, porque os autores acreditam que coisas incríveis podem acontecer durante a leitura de um poema. Aliás, o livro é recheado por uma seleção de poemas. Ainda mais, tem formato físico de uma casa, remetendo à ideia da infância. Aqui estamos nós. O autor Oliver Jeffers escreveu sua conversa com um filho recém-nascido sobre o planeta em que vivemos. O pai carinhoso apresenta diversas lições que valorizam a vida e a sobrevivência na Terra. Em contrapartida, ele explica numa linguagem mais próxima de uma criança, partindo dos conceitos que julga importantes: cuidar do planeta e de si mesmo, respeitar as diferenças e se importar com o próximo. Os diferentes. O livro ensina sobre a diversidade entre as pessoas que vivemos no mundo. Dessa forma, os personagens são apresentados de forma inusitada, forçando a criança a desenvolver um olhar maduro sobre si mesma e os outros. Amoras. O título do livro se refere às frutas, mas também retrata a representatividade, autoestima e orgulho racial. O autor do livro é o rapper Emicida, sendo a sua primeira obra. O texto foi baseado na música do álbum sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Nunca acontece nada na minha rua. Esta obra faz parte das indicações de livros para as crianças. Isso porque conta a história de um menino mal-humorado que vivia sentado na calçada de casa reclamando da vida. Se bem que ele sempre dizia que nada de bom lhe acontecia, mas o que ele não tinha percebido é que ao seu redor existia um universo surpreendente. A avó amarela. Neste livro, a saudade é definida pela autora como amarela. Isso porque a sua avó, Esmeralda, usava essa cor em uma foto que ficou de lembrança. É uma obra que nos faz recordar de coisas tão simples da vida do interior, como acordar antes do sol, dormir ao lado da dentadura no copo e comprar o galo vivo na feira para o almoço de domingo. Casa de passarinho. Você já observou a casinha do passarinho João de Barro? Se não, pelo menos já percebeu que é bem feita. Neste livro, a história se passa com duas crianças imaginando a vida dos bichinhos dentro de uma casa de barro, até vestidos de terno e vestido. O autor explora a fantasia e a realidade, estimulando a imaginação do que os pássaros comem, se eles dormem e se jogam xadrez no tempo livre. A Fabulosa Máquina de Amigos. O livro conta a história de uma galinha que encontrou uma tela brilhante no cenário rural. A partir disso, ela abandonou os seus amigos antigos,
porque descobriu que a máquina que a encontrou fazia novos amigos. Dessa forma, ela passava dia e noite em frente à telinha, até cair numa cidade virtual e precisar de ajuda de seus velhos amigos. Se eu abrir esta porta agora. Em síntese, o autor Alexandre Rapazzo provoca reflexão sobre o que acontece se ultrapassarmos os limites. O livro retrata sobre o medo e o otimismo, apresentando o receio que temos de seguir para o outro lado do armário. Já imaginou se a cada vez que a porta se abrir, algo acontecer? A Menina dos Livros. Este título realmente representa muito bem a personagem, visto que ela carrega clássicos, como Alice no País das Maravilhas, As Viagens de Gulliver, O Pequeno Polegar, dentre outros. Assumidamente, a menina é fã de livro. Ela atravessa um mar de palavras, escala montanhas e declara o seu amor pela literatura. Se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, seriam mais humanos? Essa é uma reflexão inicial que o livro provoca no leitor, mostrando a realidade dos animais em comparação às pessoas. Talvez eles construiriam gaiolas para os peixinhos, aprenderiam a localizar o caminho da boca dos tubarões e as diferentes classes entre eles. É bem semelhante aos dias atuais, não é? Apesar de tudo, um livro que fala sobre a dificuldade de relacionamento e o ódio virtual, ao passo que o autor colombiano de Pacho discorre sobre o amor, amizades e as lutas que valem a pena. Dito isto, é necessário entendermos quem somos nessa história, um pinguim ou não. Apesar de tudo, devemos lutar pelo que acreditamos, mesmo quando o sol cresce e derrete todo o gelo embaixo de nossos pés. Manu e Mila. Onde está a felicidade? Essa é a pergunta que as personagens Manu e Mila procuram uma resposta. Mila acha que a felicidade está ao nosso redor, desde o jardim até uma gota de água que caiu do céu. Ao contrário, Manu acredita que a felicidade pode estar boiando no oceano ou no alto de uma montanha. Assim, elas decidem procurar juntas. O Gigante Mais Elegante da Cidade. Essa obra está entre os livros para crianças mais procurados pelos pais. Isto porque conta a história do gigante Jorge, que decide se tornar elegante. Dessa forma, ele compra roupas e sapatos novos, mas por ter um coração bondoso, acaba doando tudo no decorrer do caminho. Se encontra alguém que precisa, ele não pensa duas vezes. Olavo. Se a tristeza tem cor, isso não sabemos. No entanto, para Olavo, ela é marrom. Triste, ele encontra um presente ao abrir a porta de sua casa. Ao sentir-se feliz, o ambiente onde vive começa a ganhar tons de azul, ao passo que ele luta para que o marrom vá embora e o azul permaneça em sua vida. Em suma, os livros para crianças também são para adultos, já que transmitem lições para uma vida inteira. A saber, deixamos situações mal resolvidas no meio do caminho. Por isso, essas histórias podem ajudar pessoas de todas as idades.